E aí, beleza? Em um futuro próximo, a mudanças climáticas, o desmatamento e uma guerra nuclear causaram danos à Terra que, pouco a pouco, a maioria das cidades do mundo estão ruindo. E há escassez de energia e alimentos, além de uma perigosa falta de oxigênio que levaram milhares de pessoas à morte. Em 2067, uma das poucas cidades remanescentes na Austrália conseguiu resistir graças ao oxigênio sintético. No entanto, esse oxigênio está poluído e faz com que as pessoas peguem uma infecção no pulmão conhecida como a doença. Nessa cidade, Ethan White e seu melhor amigo Jude trabalham como operários de utilidade pública para manter o reator neutro estabilizado e restaurar a energia na cidade. Um dos trabalhadores diz que não pode vir no dia seguinte, então Ethan assume o turno dele para ganhar créditos extras de oxigênio. No entanto, o chefe ainda demite o pobre homem. A caminho de casa, Ethan vê um manifestante falando do oxigênio. Na saída, Ethan White é confrontado pelo trabalhador demitido, desesperado por trabalho, porque seus filhos têm a doença. Mas de repente o manifestante subitamente pega fogo. Mais tarde, em casa, Ethan vê nas notícias que o manifestante fez aquilo para comemorar a morte da última planta viva. Na sequência, o repórter começa a falar sobre o cientista-chefe morto da Chronic Corps, que era o pai de Ethan Richard, e isso faz com que ele desligue a TV. Naquele momento, a esposa de Ethan, Shanti, chega e ele lhe dá uma nova máscara de oxigênio. Enquanto brincam, Shanti subitamente vomita sangue porque está com a doença, mas assegura a Ethan que está bem. Algum tempo depois, Ethan é convocado aos escritórios da Chronic Corps e Jude o acompanha. Eles conhecem Regina, a diretora de tecnologia da empresa, que diz que Ethan pode ajudá-los a salvar a humanidade antes de levá-los ao laboratório. Lá descobrem que estão trabalhando em uma máquina do tempo chamada Chronicle, inventada por Richard 20 anos atrás. Eles têm testado enviando um relógio por alguns minutos, mas também enviaram ondas de rádio e receberam uma resposta de 400 anos no futuro com as palavras "enviem Ethan White". Regina teoriza que pessoas do futuro encontraram a cura para a doença e só a darão a Ethan. A equipe não sabe como trazer Ethan de volta, então ele terá que encontrar as pessoas que enviaram a mensagem para poder retornar. Após a reunião, Ethan vai a um bar com Jude. Ethan não quer deixar Shanti, mas Jude aponta que ficar significa a morte dela, enquanto ir pode significar salvá-la. Quando Jude tenta falar sobre Richard, Ethan o lembra que seu pai desapareceu depois de deixar seu filho de 8 anos com um dispositivo estranho no pulso. Ethan acredita que sua mãe não teria morrido se Richard estivesse por perto, então ele se recusa a fazer o mesmo com Shanti. Após Jude sair, Ethan pensa em seu 8º aniversário. Ele esperou o dia todo pelo seu pai, mas Richard chegou tarde e seu presente acabou sendo uma caixa estranha. Ele colocou a mão do pequeno Ethan dentro desta caixa e de repente uma pulseira eletrônica se fechou em seu pulso, fazendo-o sangrar. Enquanto o menino chorava de dor, Richard lhe disse que a pulseira não sairia e deixou a casa, ignorando sua esposa. Então Ethan decide ir para casa contar a Shanti sobre o plano da Chronic Corp. Ele não quer deixá-la, mas Shanti pede que ele não a use como desculpa para evitar salvar a humanidade e ter fé. Mais tarde naquela noite, Ethan vai ao telhado para observar a cidade. Desesperadamente tenta remover a pulseira enquanto se lembra novamente do dia em que sua mãe morreu nas ruas. Naquele dia, Jude o encontrou e compartilhou sua máscara de oxigênio com ele. No presente, Ethan grita ao tomar sua decisão. Na manhã seguinte, Ethan deixa uma flor para Shanti com a promessa de que retornará, sem saber que ela está acordada e chorando. Quando ele chega ao escritório da Chronic Corps, faz um acordo com Regina. Ele não irá a menos que Shanti receba a primeira dose da cura. Regina aceita e eles imediatamente vão para o laboratório, onde os cientistas explicam a Ethan como usar o traje especial e um pequeno computador de bolso chamado Archie. Jude também aparece para mostrar seu apoio, prometendo cuidar de Shanti. Uma vez pronto, Ethan entra na máquina e a eletricidade envolve seu corpo até que a máquina dispare uma rajada de energia, enviando Ethan para o futuro. Um buraco se abre no céu e Ethan cai em alta velocidade até aterrissar no meio de uma floresta
floresta tropical, desmaiando instantaneamente. Quando Ethan acorda, percebe que seu traje está queimando e imediatamente o tira, rastejando para longe dele antes que exploda. Então, o corpo de Ethan precisa se adaptar à luz do sol e ao oxigênio limpo, que permitiram que a vegetação se regenerasse em toda a área. Após admirar a natureza por um tempo, Ethan usa Archie para verificar sua localização, mas Archie não consegue se conectar a nenhum satélite. Ele acaba liberando um ímã no solo, que permite que Archie detecte estruturas próximas e ela guia Archie até a instalação mais próxima. Na entrada, Ethan se surpreende ao encontrar um esqueleto com um buraco no crânio, mas o verdadeiro choque vem quando ele vê que o esqueleto está usando um traje com seu nome. Ele também encontra um Archie enferrujado sob as folhas e a pulseira de Richard no pulso do esqueleto. Embora esta tenha uma luz verde, Ethan percebe que morrerá nesta missão, o que o faz entrar em pânico. Uma vez que se acalma, ele tenta abrir as portas da instalação sem sucesso. Então ele pede ao Archie enferrujado que reproduza a última gravação. A máquina toca uma voz distorcida, dizendo que é melhor assim, pois então ninguém sofrerá mais. Em seguida, duas vozes discutem, seguidas por um tiro. Naquele momento, a bateria acaba e o Archie enferrujado desliga. Então ele nota um fio enrolado no Archie enferrujado. Então Ethan pega algum fio de seu traje e o enrola em seu próprio Archie, o que finalmente permite que ela detecte um sinal de farol. Ethan segue o sinal através da floresta e encontra dois distribuidores de oxigênio, mas nenhuma pessoa. Mais tarde à noite, Ethan inicia uma fogueira com a ajuda de Archie, embora leve um tempo. Ele também encontra algumas bagas que Archie não consegue identificar, então Ethan come uma e as descarta porque tem gosto ruim. Em seguida, Ethan pede a Archie para usar as constelações para confirmar que é o ano de 2474, o que o faz lembrar de como ele e Richard costumavam olhar para as estrelas juntos. No entanto, a memória termina abruptamente quando Richard começa a se sentir mal, vomitando e tendo alucinações enquanto uma tempestade cobre a área. Ethan observa uma bola de luz cair perto de seu acampamento e à medida que suas alucinações pioram, ele nota um homem correndo em sua direção para esfaqueá-lo no peito. Ethan desmaia e momentos depois acorda para descobrir que o homem misterioso é Jude, que o injetou com medicamento para curar o veneno que Ethan pegou da baga. Na manhã seguinte, Jude explica que a Chronic Corp está monitorando os sinais vitais de Ethan e notou que ele estava morrendo. Então usaram a energia restante no Chronicle para enviar Jude em socorro. Ethan mostra a Jude o esqueleto, mas Jude não acredita que possivelmente seja Ethan. Depois eles usam o Archie para continuar rastreando o sinal e eventualmente encontram outra instalação que escaneia o olho de Ethan e imediatamente abre a porta. É muito escuro lá dentro, exceto por uma tela brilhante com o nome de Ethan. A dupla fica chocado ao descobrir que estão no laboratório da Chronic Corp e o computador anuncia que o portal abrirá em 4 horas. Jude está aliviado, mas Ethan está preocupado porque sua pulseira está verde, assim como a do esqueleto. Em seguida, Ethan verifica os registros do computador e encontra uma gravação holográfica de Richard do tempo em que trabalhava para a Chronic Corp. Richard explicou que eles enterraram uma estação de monitoramento que enviaria dados do futuro quando o ar se tornasse respirável. Na próxima entrada, a equipe se preparava para receber uma resposta do ano de 2474, mas eles só receberam as palavras "enviem Ethan White". Regina perguntou se eles poderiam enviar matéria agora, mas o relatório indicava que havia um problema com a energia no futuro. De repente, o sistema do laboratório desliga e o computador alerta Ethan sobre um problema com o núcleo de energia nuclear. Ethan faz com que Archie execute um diagnóstico e eles descobrem que a alimentação de energia está corrompida, o que significa que eles não poderão retornar a 2067. O computador também os alerta que, se não resolverem o problema antes que a contagem regressiva termine, haverá uma explosão nuclear. Jude corre para encontrar ferramentas, mas Ethan está preso às implicações do que aprenderam. A Chronic Corp sabia da falha de energia porque recebeu a mensagem muito antes de chamá-lo, e essa mensagem foi enviada daqui, o que significa que eles consertaram este lugar e encontraram uma cura. Ethan se pergunta por que a Chronic Corp
Hope não os informou sobre a falha de energia e enviou Jude em vez de um médico, mas Jude apenas diz que foi o único que se voluntariou. Então Jude insiste que eles devem trabalhar nos reparos, mas Ethan quer analisar a situação primeiro, o que faz Jude ficar agressivo. Quando Ethan recua, Jude se acalma e pede que ele perceba a gravidade da situação, então Ethan concorda em ir ao túnel de acesso para os reparos, contanto que procurem pelo remetente da mensagem depois. A dupla atravessa a floresta e vai para a cidade, apenas para encontrá-la em ruínas e coberta de vegetação. Ao explorarem a área, eles encontram muitos esqueletos e Ethan percebe que ninguém sobreviveu ao ano de onde ele veio. A Terra apenas esperou os humanos morrerem e então se regenerou. Preocupados, eles vão à escola de Santi e encontram os esqueletos dos alunos, significando que eles morreram ali mesmo na sala de aula. Se ninguém estava por perto para mover os corpos, Ethan não consegue deixar de supor que falharão na missão. Então ele encontra mais um esqueleto. É o de Santi e a flor de metal está em sua mão. Enquanto o luto toma conta de sua mente, Ethan lembra da noite em que Richard os chamou para se encontrarem em algum lugar. Mas eles foram seguidos por um estranho que matou sua mãe e roubou a máscara de oxigênio de Ethan. Richard nunca apareceu, mas Jude encontrou Ethan e o salvou. A memória causa um ataque de pânico em Ethan, mas Jude o ajuda a se acalmar. Ethan chora e lamenta ter deixado Santi sozinha, ainda pensando que não conseguirão mudar nada. No entanto, Jude diz que estão melhores porque ninguém está sofrendo mais. Isso choca Ethan porque essas são as palavras que ele ouviu do Art enferrujado. Para confirmar isso, Ethan toca a gravação novamente e percebe que a discussão termina com Jude atirando nele. Naquele momento, Jude saca sua arma e Ethan quer saber por que ele a tem, já que não há nada contra o que lutar aqui. Uma discussão ocorre até que Art os lembra que restam apenas 2 horas para a explosão nuclear. Jude arrasta Ethan para os túneis e eles notam que o núcleo nuclear está frito, então terão que redirecionar a energia. Suas tentativas de fazer isso falham imediatamente e o computador tenta fechar a porta por segurança. Jude consegue bloqueá-la com uma barra de metal, mas quando Ethan ouve o computador dizer que a câmara precisa de despressurização, ele remove a barra, deixando Jude do lado de fora para salvá-lo. Então Ethan ativa a purga de oxigênio, o que restaura a energia, mas o faz desmaiar. Jude, desesperado, quebra o vidro, permitindo que o oxigênio volte para manter Ethan vivo. Depois, a dupla retorna ao laboratório e descobre que só tem 37 minutos antes do lançamento do portal. De repente, Ethan abre uma porta e descobre que ela leva ao seu esqueleto, o que o faz aceitar que não pode mudar o destino. Enquanto Ethan troca as baterias dos 2 Arts, ele acusa Jude de planejar atirar nele. Então ele faz o Art enferrujado reproduzir a última coisa que o outro Ethan viu, e a gravação mostra Jude ameaçando Ethan com uma arma e pedindo-lhe para reagir. Jude jura que não planeja atirar em Ethan e uma discussão se segue, com Jude sugerindo que fiquem ali, mas Ethan se recusa a deixar todos morrerem. Em seguida, Ethan força outra porta a abrir para encontrar a sala de utilidades, mas não há máscaras. Jude insiste que eles não podem salvar todos, mas Ethan o empurra para longe e vai ao computador para reproduzir um log gravado em seu 8º aniversário. Richard diz que cometeu um erro, mas a mensagem é interrompida quando Jude desliga a energia. Furioso, Ethan tranca Jude na sala de utilidades e liga a energia novamente para terminar de assistir à mensagem. Richard disse que fez tudo pelo seu filho e queria dizer isso, então ele ligou para casa e pediu ao pequeno Ethan para dar um passeio com sua mãe para encontrá-lo. No entanto, antes que ele pudesse sair, Regina e Jude entraram no laboratório para encurralá-lo. Regina queria usar o Chronicle para escapar para o futuro com um grupo seleto de pessoas de elite e abandonar a busca por uma cura, alegando que os humanos eram o verdadeiro vírus. Richard se recusou a cooperar e confessou que programou o sistema para que apenas Ethan pudesse ativá-lo no futuro, e ela perguntou a um dos cientistas se era possível enviar pelo menos uma pessoa para consertar o problema de energia. Quando o cientista confirmou que isso poderia ser feito, Regina atirou em Richard. Nesse momento, Jude se liberta e tenta parar a gravação sem sucesso. Então, o resto da verdade
verdade vem à tona. Regina enviou uma equipe para matar a mãe de Ethan e ordenou que Jude se tornasse o guardião de Ethan. Ethan, devastado, ataca Jude, chamando-o de traidor por usá-lo todos esses anos, e outra discussão ocorre sobre como proceder. Ethan começa a puxar cabos para tentar parar o Chronicle, então Jude o ataca, empurrando-o contra a parede, enquanto implora para lutar. Como Ethan se recusa, Jude saca sua arma e a aponta para a cabeça de Ethan, mas Ethan ainda não reage, dizendo que acredita nele e o considera como um irmão. Ao ver Ethan em tanta dor, Jude se lembra da noite em que se conheceram e a culpa o domina. Então ele pede desculpas a Ethan e desiste. De volta a Ethan, ele tem um colapso e busca a mão de Jude, apenas voltando a si quando o computador reage ao sinal enviado pela equipe de Regina. Isso finalmente o faz perceber que a pessoa no laboratório que fez todas essas coisas é ele mesmo. Então ele escreve a mensagem Envy em Ethan White com um plano em mente. No presente, Regina espera que a contagem regressiva chegue a 0, mas em vez de abrir um portal, o Chronicle desliga. Dentro da máquina encontram um presente de Ethan composto por um conjunto de plantas, uma lata e um vídeo do assassinato de Richard. No futuro, Ethan destrói o Chronicle para que ninguém mais possa usá-lo novamente. Logo, telejornais no presente estão cobrindo a prisão de Regina e como cientistas estão trabalhando com as plantas para iniciar a regeneração ecológica. Um funcionário da Chronic Cop entrega a lata para Santi porque tem o nome dela, e quando ela a abre, ela chora ao ver uma flor verdadeira. No futuro, Ethan enterra o corpo de Jude às margens do rio e deixa a flor de metal no túmulo. De repente, ele vê uma borboleta por perto e enquanto se lembra de seu pai ensinando que tudo no universo está conectado através do tempo, Ethan corre de volta à instalação para descobrir que seu esqueleto desapareceu. Animado com as possíveis mudanças, Ethan corre pela floresta para alcançar a cidade novamente. E desta vez ele descobre que a humanidade sobreviveu e desenvolveu edifícios que se integram de forma segura à natureza. Terminando assim 2067, filme de ficção científica e thriller de 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.